A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que acompanham aí o ministério, o Ministério Águios. E hoje nós estamos iniciando uma nova série de estudos bem legal, que é sobre o tema dureza de coração, um tema um tanto diferente, né, mas é um tema que o Senhor veio tratando ao meu coração já há algum tempo. E nós vamos explicar um pouquinho sobre o que é isso, por que a gente vai falar sobre isso, o que é dureza de coração e como nós podemos ser curados, né, tratados da dureza de coração. Então, vamos fazer uma breve oração para iniciarmos essa nova série de estudos. Estamos aí transmitindo a versão ao vivo, está sendo transmitida pelo Instagram do Ministério Águios, que é o @ Águios Ensino. Então, se você estiver assistindo pelo YouTube, saiba que temos também aí o nosso perfil lá no Instagram, e os estudos bíblicos vão começar a ser transmitidos por lá ao vivo, mas a versão gravada vai ali para o YouTube, ok? Então, se você está assistindo pelo Instagram, também conheça o nosso canal. O endereço dele no YouTube é youtube.com/águios. Então vamos fazer uma breve oração para a gente iniciar nossa nova série. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar e te agradecer por esta nova série de estudos tratando sobre o tema dureza de coração. Usa a minha vida, Senhor, que o Senhor possa me usar para trazer esse esclarecimento ao teu povo e também sobre cada pessoa que está assistindo, que o Senhor derrame sabedoria, entendimento, revelação e traga essa cura, tratamento para a dureza de coração, através desse ensinamento. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Gente, então, sem mais demoras, vamos lá, abrir aqui nosso texto base. Vai ser no livro de Romanos, no capítulo 1. Aqui vamos ler dos versos 18 ao 21, e eu vou comentando esses versos para a gente entender o que é dureza de coração. Então, vou ler a partir do verso 18, que diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Nossa, né? Então aqui nós temos essa sequência de coisas que aconteceu com os seres humanos, e o final aqui é que o coração dos homens se tornou obscurecido, e nós vamos entender o que significa isso um pouco, né? Essa série vai ter aí pelo menos umas 4 aulas, não apenas eu vou ensinar, mas outros pregadores aqui do Águios também vão ensinar. Então, queridos, no verso 18, ele diz assim que os homens detêm a verdade em injustiça. O que é isso, né? No início, desde o início da humanidade, o homem ele tinha conhecimento de Deus, mas houve o pecado, e através do pecado entrou a operação de Satanás, entrou a maldição, e os homens começaram a se tornar cada vez mais malignos. E através da prática do pecado, mesmo compreendendo a vontade de Deus, mesmo entendendo qual era a vontade de Deus, os homens optavam pela prática do pecado, e com isso eles iam se tornando cada vez mais depravados, cada vez mais violentos, cada vez mais malignos, e ocultavam a verdade de Deus, praticando a injustiça. Então, basicamente, o que essa sequência começa aqui a mostrar que a verdade de Deus, ela foi ocultada das outras gerações, e os homens optaram por praticar o pecado, praticar as injustiças.
A palavra injustiça quer dizer exatamente, é a palavra grega adikia aqui, né, que quer dizer a falta de justiça. E quando a gente fala em justiça na Bíblia, não quer dizer a justiça de poder judiciário, não é esse tipo de justiça, mas sim quer dizer o caráter de justiça de Deus, o caráter justo de Deus, um caráter baseado em amor, em santidade, em verdade. Isso é que é justiça na Bíblia, certo? Então, pela prática do pecado, os homens abandonaram a justiça, né, o caráter justo, e foram praticando e mergulhando cada vez mais no pecado, e aí começou esse processo, né? Aí vamos ver a partir do versículo 20 aqui, eu vou ler minhas anotações aqui também. Deus manifesta a sua justa ira contra essa atitude de ocultar a verdade e praticar as coisas injustas, e Deus manifesta a sua ira entregando os homens aos seus próprios desejos, e assim provocando a dureza de coração, que é uma insensibilização do entendimento, coração humano. Ok? Então, quando os homens abandonaram, né, que ele está falando de algo que aconteceu no passado, eles abandonaram a verdade de Deus e escolheram a prática do pecado, Deus os entregou a esse desejo. Ou seja, os homens optaram pelo pecado, tendo conhecimento de Deus, e Deus disse, bem, se vocês querem um pecado, então tenham o que vocês querem, né? Não é que Deus queira que o homem peque, mas Deus entrega o homem aos seus próprios desejos. E isso é essencialmente crítico quando os homens têm conhecimento de Deus e optam pelo pecado, e aí vai provocar essa insensibilização. Certo? Aqui no versículo 20, nós vemos o seguinte: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, sem desculpas. Inexcusável é sem escusas, que quer dizer sem desculpas. A natureza, ela revela a natureza divina, né? A natureza, a criação, revela o caráter de Deus, o caráter divino. Você, por exemplo, nós vemos que nosso Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Deus cristão, ele é uma trindade. E nós vemos isso em todo lugar na criação. Por exemplo, né, o tempo é dividido em 3 partes, né? Passado, presente e futuro. A matéria, ela tem 3 dimensões, que é a largura, altura e profundidade. E muitas outras coisas, né? Os estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Nós vemos o 3, né? Essa coisa trina em toda a criação, mas os homens ocultaram isso e pervertem, né, a vontade de Deus e se entregam ao pecado. Mas a criação, ela revela a natureza divina de forma que ninguém tem desculpa para chegar a dizer diante de Deus que não tinha conhecimento algum de Deus, que tudo isso, ele não tinha como saber que existe um Deus. Isso não vai servir como justificativa diante do Senhor no dia do juízo. Então vamos agora para o verso 21, que eu diria que é o principal verso aqui nessa sequência que provocou o endurecimento do coração do homem. No verso 21 ele diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, né? Observe então o primeiro item aqui, tendo conhecido a Deus, né? Ele está falando especificamente desde lá da criação do Éden, quando os homens conheciam a Deus. Nós vemos, por exemplo, Caim falando com Deus face a face, mesmo depois que ele assassinou o irmão dele, Abel, Deus foi lá falar com ele. Os homens conheciam Deus. Veja que não Adão, mas Caim e Abel ofereciam sacrifício a Deus, né? Como é que eles sabiam aquilo ali? O sacrifício de Abel foi aceito por Deus, o de Caim não foi aceito, mas eles estavam lá oferecendo sacrifício a Deus. E Deus estava ali instruindo Caim, dizendo: seu sacrifício não foi recebido porque você procedeu mal. Aí Deus diz, né, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então Deus falava diretamente com os homens, pessoa a pessoa. Os homens conheciam a Deus, mas ainda assim foram gradativamente se entregando ao pecado e foram se insensibilizando à voz de Deus. Então eles tinham conhecimento de Deus.
Continuando aqui no verso 21, diz: não o glorificaram como Deus. Então o nosso Deus, Ele, o Criador de todas as coisas, Ele precisa ser glorificado. A palavra glória, aqui no grego, é a palavra doxa, né? E glorificar é doxazo, eu acho. E doxa quer dizer, originalmente é uma palavra que quer dizer opinião, julgamento, a sua opinião, a sua ideia, o seu julgamento sobre alguma coisa. E depois se tornou a palavra glória, né? Resplendor, brilho, poder, representa tudo isso. Por exemplo, um rei que era muito rico, muito sábio, aquele rei que tinha um palácio majestoso, roupas majestosas, isso significava que ele tinha muita glória. Então a palavra glória quer dizer isso, a majestade, poder. Então quando a gente conhece Deus, nós precisamos dar glória a Deus, ou seja, nós precisamos dar louvores baseado em um reconhecimento. Quem não acompanhou a nossa série sobre louvor e adoração, uma das aulas foi exatamente essa questão de ensinar o que é o louvor. O louvor basicamente é reconhecimento, você vai reconhecer a Deus, reconhecer quem Ele é, o seu caráter, e reconhecer tudo que Ele faz, que Ele fez e que Ele faz por nós. Então tudo isso deve gerar louvor a Deus. Os homens conheciam a Deus, mas não deram a glória a Deus, não deram reconhecimento, não deram exaltação a Deus. E aí, ele diz aqui também, nem lhe deram graças, né? Que aí é exatamente a questão do reconhecimento mesmo, você agradecer a Deus. Então veja que, basicamente, nós vamos ver que isso tudo levou ao endurecimento no coração do homem, a falta de andar no conhecimento de Deus, a falta de glorificar a Deus, de louvar ao Senhor, de dar glória, de dar graças a Deus, é um passo que leva exatamente ao endurecimento do homem. Levou, né, ao endurecimento do coração do homem. E aí ele diz, antes em seus discursos se desvaneceram. Eu anotei aqui o significado dessas palavras, que eu achei interessante. A palavra discurso aqui, originalmente no grego, é dialogismos, que quer dizer pensamentos, imaginações, raciocínio. Observe então que o raciocínio do homem, né, o seu entendimento, né, os seus discursos, as suas imaginações se desvaneceram. Né? A palavra desvanecer aqui quer dizer, se torna vazio, tolo e vão. É a palavra, está um pouco pequena aqui, mataiô, se eu não me engano aqui, se eu estou lendo corretamente. Mas quer dizer, se torna vazio, tolo e vão. Ok? Então, os discursos, o entendimento, o raciocínio do homem, ele se torna vão, se torna vazio, se torna tolo. Exatamente porque é uma consequência dessa falta de reconhecimento da pessoa divina. Isso é um processo, claro, gradativo. Depois eu vou falar um pouco mais, explicando mais alguns detalhes sobre isso, que ele também acontece tanto no âmbito da sociedade como um todo, como acontece esse processo, né, de endurecimento de coração, como também ele acontece individualmente nas nossas vidas. Então vamos lá, continuando. E aí ele diz que os discursos se desvaneceram, né? Ou seja, a gente já viu que quer dizer o raciocínio do homem se torna inútil, em vão, vazio de sentido, vazio da vida de Deus, e o seu coração insensato se obscureceu, certo? Eu achei interessante que a palavra original aqui grega para insensato quer dizer sem inteligência, sem entendimento, estúpido, certo? Isso aqui é a palavra original, conforme eu peguei nos dicionários aí de grego, certo? Então, o coração do homem se torna tolo, insensato, em vão, estúpido. Por mais que a pessoa seja capaz, seja inteligente, mas quando ela está com o coração endurecido, né, devido a esse processo todo aqui, ele se torna tolo, ele se torna vazio, torna estúpido mesmo. Como é que uma pessoa tão inteligente
consegue se tornar tão tola, né? Por exemplo, como é que você sabe que certas práticas são perigosas, destruidoras, e a pessoa vai e pratica, né? Por causa do endurecimento de coração que deixa você totalmente insensível às coisas de Deus. Ok? E finalmente ele diz que o coração ele se obscurece, se torna negro, escuro. Escuro que a gente fala não é literalmente com a luz física, mas com a luz espiritual, a luz da palavra de Deus. O coração humano se torna escuro. E aí a pessoa não consegue enxergar as verdades de Deus, ela não consegue enxergar Deus, ela não consegue entender os valores bíblicos, né? A moralidade bíblica, a santidade, a pureza, ela vai achar isso tolice, ela vai achar que as coisas sérias são tolas, e as coisas tolas para ele vai ser sério, certo? Então você vê isso hoje na sociedade, né? Os homens se dedicando a coisas em vão, e quando a gente vai para as coisas de Deus, né, grande parte das pessoas, não todos, mas grande parte das pessoas não vê valor algum nisso. Eu posso até compartilhar um pouco da minha ideia mesmo, antes de me converter a Cristo. Eu às vezes via aqueles crentes passando assim na rua com a Bíblia, e eu dizia, meu Deus, eu falando, meu Deus, isso é uma morte. Eu achava que ser um crente em Jesus Cristo, ser um cristão, um crente, aquilo ali era morte, né? Aquilo cheirava a morte para mim. Eu não queria aquilo para a minha vida. Eu achava que a vida boa era essa vida que eu vivia mundana. Só faltava dinheiro para mim, né? Que eu não tinha dinheiro, né? Mas eu achava isso, eu achava que aquilo ali não tinha sentido, que viver dentro de uma igreja, aquilo era loucura, aquilo não tinha sentido, exatamente porque eu não entendia o que era aquilo ali. Hoje, depois que eu me converti a Cristo, e através desse processo de aprendizado, de crescimento, hoje, na verdade, eu vejo que a vida mundana, aquela vida é uma morte. Eu prefiro hoje ser puro, eu aprecio a beleza da pureza, a santidade e a pureza, e eu almejo cada vez mais isso para a minha vida, e procuro crescer, procuro me limpar cada vez mais, me purificar no meu entendimento, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, exatamente porque hoje eu aprecio isso, eu sinto prazer nisso, e é um processo de transformação. Antes você enxergava aquilo e para você era loucura, hoje você entende e vê que os homens é que estão loucos, quando eles buscam se encher da destruição do mundo, da maldade, da prostituição, das drogas também, e tudo mais. Ok? Então, vamos dar uma olhadazinha aqui, Evangelho de Marcos. Nós vamos ver algumas das consequências que acontecem quando o nosso coração está endurecido, mas isso aqui vai ser tratado nas próximas aulas. Acredito, na próxima aula já nós vamos detalhar mais acerca das consequências, né? Provavelmente não vai ser eu que vai ensinar, né? Teremos aí outros professores aqui do Águios. Vamos ver aqui em Marcos capítulo 16, versículo 14. Nós vamos começar a entender um pouco das consequências da dureza de coração. Marcos 16, 14 diz assim: Jesus já havia morrido ali na cruz, ressuscitado, e ele aparece aos 11. Né? Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Olha aí, né? Jesus, desde que começou seu ministério, eu não sei se foi logo no comecinho, mas em algum momento ele começa a anunciar que ele haveria de padecer e morrer e ressuscitar. Os discípulos sabiam que ele tinha dito isso. Os fariseus que não andavam com Jesus sabiam que Jesus havia prometido ressuscitar ao terceiro dia. Tanto é que eles pediram, né, a Pilatos para colocar lá
guardas para evitar que os discípulos fossem roubar o corpo. Ou seja, os próprios fariseus sabiam disso. Todo mundo sabia disso, quem acompanhava lá o ministério de Jesus sabia que ele tinha prometido que ressuscitaria. Mas os próprios apóstolos não acreditaram nisso. E Jesus lança em rosto isso, dizendo, ele lança em rosto a incredulidade e dureza de coração, pelo fato deles não acreditarem em algo que Jesus tinha dito. Jesus fez milagre, Jesus comprovou a veracidade da sua palavra. Como é que os próprios apóstolos não acreditaram, não entenderam aquilo? Então, por causa da dureza de coração. E nós vamos aprender melhor sobre isso aí, porque é interessante, é algo bom, a gente saber que o processo de dureza, de endurecimento no coração, ele é gradativo, e a cura para isso também é gradativa. Nós vamos falar mais sobre isso. Agora vamos para Efésios, no capítulo 4, versículo 18. Então a gente já viu que quando o coração humano está endurecido, ele não consegue acreditar na palavra de Deus, e aí com isso ele vai sofrer, ele tem várias consequências. Os apóstolos, como tinham o coração endurecido ainda, eles não conseguiam acreditar na palavra de Deus, e eles sofreram muito por causa disso, ficaram muito tristes ao ver Jesus morrer ali, e para eles era o fim da linha, porque eles não acreditavam que Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia. Então vamos lá, Efésios 4,18 diz assim, eu vou ler o 17 e o 18, diz: isto digo e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Olha aí a dureza de coração, mais uma vez, sendo citada, e nós cristãos, somos orientados pela palavra para a gente não andar da maneira que os gentios andam, endurecidos no coração. Isso é uma exortação para nós. E observe o que ele diz aqui, que eles, por causa disso, por causa dessa dureza do coração, eles vivem separados da vida de Deus. Ok? Então, gente, isso é muito importante. Uma pessoa que tem um coração endurecido pelo pecado, ele está separado da vida de Deus, e a orientação bíblica é que nós também não devemos andar dessa forma. A vida de Deus, que vida é essa? É uma vida de amor, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de santidade, de pureza, uma vida de bênçãos. Não é uma vida ruim a vida com Deus. Pelo contrário, é uma vida eterna, é a verdadeira vida. Mas um cristão pode ainda estar com o coração endurecido, e se você está com o coração endurecido, você simplesmente não consegue experimentar esta vida. E nós precisamos voltar a ter um coração sensível à palavra de Deus, que compreende as coisas de Deus de forma profunda, para que nós possamos experimentar a vida de Deus. Então não vamos andar como os demais gentios, na vaidade da sua mente. Nós vimos já que uma das coisas que Paulo fala lá em Romanos 1 é exatamente que os pensamentos, os discursos se tornaram vazios, vãos. E vaidade quer dizer exatamente algo vão. E ele diz, na vaidade da sua mente. É assim que o gentio aqui, o descrente vive. Ele vive de uma forma vazia, porque ele não tem Deus no seu coração, ele não conhece a vida de Deus e, consequentemente, não consegue experimentar, não consegue nem ao menos entender para que serve aquilo. Como eu contei esse meu testemunho, eu não entendia para que serve isso, que coisa louca, essa coisa de você ser um crente,
Isso não tem sentido, né? Eu estou deixando de aproveitar a minha vida aqui. Então vamos lá, para Marcos. Eu vou ler rapidamente aqui para a gente encerrar essa nossa aula de hoje. Não vai ser muito longa, certo? Essas nossas aulas vão ser relativamente curtas para nós do Águios, né? Quem sabe, quem acompanha aí sabe que às vezes são aulas longas, né? 40 minutos, 1 hora, mas essa é mais curta. Então vou encerrar com esse versículo de Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29, que na verdade não tem a ver com dureza de coração, pelo contrário, é a cura da dureza, que é a palavra, mas eu vou explicar aqui. Aqui em Marcos 4, 26, Jesus conta uma parábola. Ele diz assim: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. O que é que isso tem a ver com dureza de coração? Aqui caberia uma explicação sobre a parábola do semeador. Esse é um assunto que temos vários ensinamentos aí no canal, não vou falar sobre isso. Mas basicamente o solo representa o coração e a semente representa a palavra de Deus. Mas a palavra do mundo, o conhecimento do mundo, ele também funciona como uma semente que, se cair no nosso coração, vai produzir fruto de acordo, né? Então, basicamente, é isso que Jesus está ensinando ali. O reino de Deus funciona como essa semente. Então, queridos, o nosso crescimento espiritual, ele funciona dessa forma. A palavra de Deus é semeada no nosso coração e ela deve permanecer no nosso coração. A gente vai meditar, a gente vai dedicar tempo à palavra, vai guardar esta palavra no nosso coração, tentar praticar e gradativamente nós vamos frutificando. Então esse processo de crescimento espiritual, ele é gradativo. Assim também é o processo de endurecimento de coração. O coração, ele tem também essa característica de se endurecer de forma gradativa. Eu sou músico, né? Os irmãos que acompanham sabem disso. O ministério tem vários músicos que a gente ministra nessa área aí de louvor também. E quando eu comecei a tocar violão, eu sentia muita dor aqui na ponta dos dedos, da mão esquerda, né? Porque as cordas machucam o dedo, aqui a pele. Mas gradativamente, na medida que eu continuava tocando, o próprio organismo, né, o corpo vai criando camadas de pele, de forma que você vai perdendo a sensibilidade na ponta dos dedos. É um processo gradativo de insensibilização aqui da pontinha do seu dedo para você tocar violão, certo? E se você deixa de tocar, com o passar do tempo, você vai também perdendo esse calozinho que é formado. O coração humano, ele também tem essa característica de, gradativamente, ele, na medida que a pessoa vai mergulhando no pecado, ele pratica uma vez, aí foi difícil, a consciência da pessoa condena, mas aí ele não se arrepende, ele não volta atrás, ele pratica a segunda vez, da terceira vez, ele já fica fácil e cada vez mais você vai se tornando insensível. E é por isso que nós vemos coisas terríveis acontecerem, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso, na medida que formos desenvolvendo aqui o nosso estudo, né? Não quero adiantar muita coisa, porque na próxima aula nós vamos ter mais detalhamento sobre as consequências da dureza de coração na vida do homem. Ok, gente? Então foi uma aula introdutória, que Deus possa ter falado ao seu coração, medite nessas coisas, estude as referências bíblicas, ore ao Senhor pedindo sabedoria, para que você possa ter essa compreensão maior. E fique na nossa maravilhosa graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você. E próxima semana teremos essa live aqui na quarta-feira, ok? Quem está assistindo aí pelo Instagram. Extraordinariamente hoje foi na quinta, mas será na quarta-feira da próxima semana. Né? Acredito que seja com a pregadora Bruna. Então Deus abençoe, amados irmãos. Fiquem na paz do nosso Senhor.